crianças, tudo bem com vocês? Então, estamos aí juntos para mais uma aula de ensino religioso e hoje com conteúdo novo. Mas antes da gente ver o nosso conteúdo novo, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu nas aulas anteriores? Nas aulas anteriores, nós estávamos falando sobre arte religiosa e representações religiosas na arte. Então, lá na primeira aula sobre esse assunto, nós vimos o que é arte. Depois nós vimos o que era arte religiosa, a diferença entre a arte religiosa e a arte sacra. Lembra que nós vimos isso? Que a arte religiosa, ela era aquela produzida com elementos religiosos, produzidas com inspiração religiosa, mas não eram produzidas para o momento de culto. Diferente da arte sacra, que é aquela produzida para os momentos de culto, para ficar lá dentro da igreja, do terreiro, do templo. Lembra disso? Depois nós também vimos o que era arte popular e como que essa arte popular ela se vale dos elementos da religiosidade, como ela representa essa religiosidade popular nas suas produções. E vimos também que muitas vezes a arte traz elementos da religiosidade para compor um cenário, para compor uma história, para compor uma música. Por falar em música, nós também vimos a música religiosa. Na música religiosa nós vimos música secular com elementos da religiosidade e música religiosa. Lembra que nós vimos alguns exemplos de música? E depois da música nós falamos sobre literatura, onde nós também vimos literatura religiosa e a literatura secular com elementos da religiosidade. Que é festa. Isso mesmo, nós vamos falar sobre festas. Festas populares religiosas. Vai ser super divertido. E para a gente começar a falar sobre festa, você vai ter uma tarefa para fazer agora. A sua tarefa é escrever
4 tipos de festa que você conhece. Eu vou esperar você fazer, combinado? Então faz lá que a gente vai usar a sua resposta aí durante a aula. Tô esperando.
E aí, o que você anotou? Tenho certeza que aí apareceu festa junina, festa de aniversário, festa de casamento. Você anotou alguma dessas? Se você anotou festa junina, é uma das coisas que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre festas populares. Festas populares que têm vários elementos da religiosidade. Então vamos ler juntos o que está escrito lá na nossa tela? Então na nossa tela está escrito assim: a principal característica dessas festas é a demonstração dos aspectos culturais de uma região. Elas acontecem ao ar livre, nas ruas, nas praças ou nos estádios, e envolvem muitas vezes uma cidade inteira. São marcadas também pela demonstração das tradições regionais, rituais religiosos, comidas, músicas, danças e roupas típicas. Então, o que a gente achou aí no meio que faz parte dos nossos conteúdos de ensino religioso? Elas são marcadas pelas tradições e por rituais religiosos, além de dança e música, que também vão falar da religiosidade. E o Brasil, sem dúvida, é campeão na organização de festas populares. Aqui no Brasil nós temos inúmeras formas de festa popular. Como tem uma extensa área territorial, cada região representa as suas características. Então, cada região vai ter uma festa diferente também. E há muito para festejar. Nós vamos ver agora algumas festas populares que acontecem no Brasil e que têm relação com a religiosidade. A primeira festa que a gente vai ver é a cavalhada. Você já ouviu falar da cavalhada? Então, vamos assistir esse vídeo que explica um pouquinho da cavalhada para nós. E aí, gostou desse vídeo? Vamos ler juntos o que é a cavalhada, então? Então acompanha comigo lá na tela. Cavalhada. Essa festa tem características trazidas da Europa e inclui a apresentação de cavalos, corridas de cavaleiros, jogos e brincadeiras diversas. É uma festa tradicional nos estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás. A cavalhada, ela traz várias representações teatrais. E essas representações têm base na cultura europeia da Idade Média. As mais importantes no Brasil acontecem hoje nessa cidade que a gente viu no vídeo, que é a cidade de Pirenópolis, em Goiás. Ela representa um guerreiro cristão batalhando contra os sarracenos, que eram muçulmanos.
Então era uma batalha religiosa. Eram guerreiros da religião cristã que batalhavam então com guerreiros da religião muçulmana, do islamismo, para defender a região sul da França. Na Idade Média era muito comum nós termos essas batalhas entre cristãos e muçulmanos. Infelizmente, isso era muito presente na cultura daquela época. Hoje nós já sabemos que todas as formas de crer devem ser respeitadas, mas na Idade Média, a briga maior, além da questão religiosa, era por territórios, era por governar esses territórios, essa busca por ampliar o seu reino, ampliar o seu espaço. Por isso eles acabavam brigando e às vezes usavam a religião como desculpa para essa briga. A cavalhada que acontece hoje, ela representa esse momento. Não é que hoje, lá na cidade de Pirenópolis, os muçulmanos e os cristãos briguem. Na verdade, não, eles vivem muito bem, são amigos, mas eles fazem esse teatro durante a festa para representar esse momento da história em que isso era muito comum. Então, essa é uma das festas populares que traz alguns elementos da religiosidade. A outra festa que a gente vai ver é uma festa que eu tenho certeza que você conhece muito bem. É uma festa que ela é tão popular que mesmo tendo origem religiosa, hoje ela acontece em quase todas as escolas, ela acontece em vários espaços, inclusive espaços que não são da religião que deu origem à festa, usam essa festa aí nos meses de junho e julho. Já sabe do que eu tô falando? Vamos ver esse vídeo então sobre a festa junina. Criatividade nos figurinos e muita ginga para a dança são os principais ingredientes de uma quadrilha de festa junina. E é nesta época que esse tipo de evento ocorre de norte a sul do país. Os festejos celebrados no Brasil desde pelo menos o século XVII são a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do Carnaval. Com forte associação aos santos católicos, como Santo Antônio, São João e São Pedro, a festa mistura elementos próprios do interior do país e das tradições sertanejas. Comidas típicas, danças e enfeites utilizados hoje são uma junção de partes da cultura africana, europeia e indígena. As juninas também movimentam a economia das comunidades. Os principais produtos consumidos nos eventos são derivados do milho, como pipoca, canjica, pamonha, bolo de milho e curau. Outros setores também se beneficiam. Em algumas cidades nordestinas, as festas de São João chegam a reunir 1 milhão de pessoas, o que prova o potencial desses eventos para atrair visitantes. E aí, gostou do vídeo? Grande essa festa junina que aparece no vídeo, né? Então vamos ler juntos um pouquinho do que é essa festa junina. Acompanha comigo na tela. Festas juninas ocorrem praticamente em todo o país no mês de junho. Elas são caracterizadas por danças, comidas típicas, bandeirinhas, barracas com jogos, etc. Geralmente tem início no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, e o encerramento no dia 29, dia de São Pedro. O ponto mais elevado da festa ocorre nos dias 23 e 24, que são os dias em que se comemora São João. Durante os festejos, acontecem quadrilhas, forrós, leilões, bingos e casamentos caipiras. Essa tradição de comemorar o dia de São João veio de Portugal, onde as festas são conhecidas pelo nome dos santos populares. Na região Nordeste, essas festas são bem animadas. Muitos dizem que não perdem em nada para o Carnaval. E aí você deve estar pensando assim, na minha escola eles fazem festa julina, porque é em julho, pertinho das férias. Mas na verdade, junina não é porque acontece no mês de junho. Esse nome da festa vem justamente da comemoração de São João. Elas no comecinho eram chamadas de festas joaninas. Mas como a nossa língua é uma coisa que vai mudando também, ela mudou para a festa junina. E assim
essas festas, elas comemoram o dia desses 3 santos: Santo Antônio, São João e São Pedro, sendo o dia de São João um dos mais importantes dos festejos. Então, independente dela acontecer em outros meses, o correto seria usar mesmo o nome junina. Mas para tirar um pouquinho dessa característica religiosa e usar mais a característica popular dessa festa, é comum que a gente veja aí acontecendo festas julinas e festas agostinas nas escolas e também nos espaços comunitários, nas igrejas e tudo mais. A origem da festa junina, porém, é de muito antes da Igreja Católica comemorar Santo Antônio, São João e São Pedro. Nessa época do mês de junho, lá na Europa, é o solstício de verão. Na Europa, é diferente aqui da América do Sul, aqui do Brasil. Nós aqui, no mês de junho, estamos entrando no inverno. Na Europa, eles estão entrando no verão. E ali, entre os dias 20 e 24 de junho, ocorre o solstício de verão, que era quando acontecia uma festa muito grande em homenagem aos deuses da natureza e da fertilidade. A Igreja Católica acabou aderindo a essas festividades, mas comemorando o dia de São João, que coincidentemente é justamente no solstício de verão da Europa. E para nós aqui acontece no inverno, com muita comida típica, muita festa, muita dança. Esse ano, infelizmente, por conta das questões que a gente está vivendo, essas festas não vão acontecer. Mas a gente já viu aí um movimento de muita gente comemorando na sua casa, só com as pessoas que moram ali, ou ainda via internet. Vi aí várias escolas se organizando num movimento de fazer uma festa online para não deixar passar em branco, porque é uma festa popular que ela acabou se tornando muito importante no contexto escolar. E a próxima festa que a gente vai ver é uma festa que acontece no comecinho do ano. Na verdade, entre o final de um ano e o começo de outro, que é a Folia de Reis. Você já ouviu falar da Folia de Reis? Então, acompanha lá o vídeo para você ver um pouquinho sobre a Folia de Reis. Todo o povo da Redondeza, gente bonita e gente honesta, vem aqui por gentileza, se prepara para a festa. Marchando nós vamos chegando com toda a nossa folia, seu povo que nos recebe com amor e harmonia. Gaspar, Belchior e Baltazar vieram trazer alegria o povo deste lugar. Que a nossa bandeira vem dos 3 reis do Oriente. Então, a Folia de Reis ela é organizada em razão de uma promessa que se faz aos santos reis. Eu quero abrir um parênteses para dizer que são santos para os devotos. A Igreja Católica não reconhece o mago como santo. Eles foram canonizados pelos que são devotos dele. Se ele faz milagre como qualquer santo, por que não é santo? Então, faço uma promessa para os magos de qualquer natureza, ligada à saúde, emprego, ter notícia de pessoas que estão desaparecidas, de qualquer natureza. Uma vez obtido, que se chama de graça, ganhou a graça, ele vai ter que estar na folia ou organizar uma folia, depende do que ele promete, se é integrar a folia ou organizar a folia, durante no mínimo 7 anos. Meu pai fez uma promessa dos meus 2 irmãos que se queimaram. Eles juntaram lixo, então botaram fogo e tinha um explosivo, aí queimaram os 2. Aí um tinha 6 anos e a minha com 12 anos. Aí meu pai fez uma promessa que ele não ficasse com cicatriz nenhuma. Aí ele saía com a Folia de Reis. Aí eu peguei a tradição dele. E graças a Deus está tudo tranquilo, todo mundo bem, cicatriz nenhuma ficou. Até, inclusive, que a minha irmã, ela é até cozinheira da folia hoje.
um talento natural, um poeta que nasceu. Chegou um poeta humilde, o povo já percebeu. Se estava faltando alguém, esse alguém aqui sou eu. E aí, você já conhecia a Folia de Reis? Então vamos ler juntos na tela o que a gente vai aprender sobre a Folia de Reis. Então acompanha lá comigo. A Folia de Reis ocorre em várias cidades do país, mas as festas de Sabará, Minas Gerais e Paraty, no Rio de Janeiro, são as mais conhecidas. Durante os dias que antecedem o Natal e o Dia de Reis, 6 de janeiro, grupos de músicos andam pelas ruas da cidade cantando canções que fazem referência à viagem dos Reis Magos em direção a Belém. Então, esses Reis Magos são aquelas 3 figuras que a gente vê lá no presépio, na época do Natal, levando presentes para Jesus. E se a gente observar bem, na Bíblia não fala do nome desses 3 Reis Magos. Mas na cultura popular eles acabaram ganhando nome: Gaspar, Melchior ou Belchior e Baltazar. E eles levam presentes para o menino Jesus. A celebração da Folia de Reis dura 12 dias. Começa no dia 24 de dezembro, véspera do nascimento de Jesus, e vai até o dia 6 de janeiro, no momento em que os Reis Magos avistaram no céu a estrela de Belém e o tempo que eles levaram aí para chegar até Jesus levando os presentes. Você lembra quais eram os 3 presentes que eles levavam? Uma bola de futebol, um carrinho de controle remoto e uma camisa da seleção brasileira. Não, né? O que eles levavam de presente para Jesus? Ouro, mirra e incenso, que eram presentes que naquela época só eram dados a pessoas da nobreza, só eram dados aos reis, aos príncipes. Então, para mostrar a importância do nascimento de Jesus, eles levaram esses presentes. E essa festa da Folia de Reis, vocês devem ter reparado aí no vídeo que ela é muito colorida. As pessoas usam muitas cores, elas usam muitos adereços, muita música, e elas levam um objeto à frente do cortejo. Você conseguiu reparar no que eles estavam levando ali nas mãos? O que eles levavam na frente? Normalmente, eles trazem um estandarte. Segundo o dicionário, o estandarte é uma insígnia de uma nação, ou de uma corporação militar, de uma corporação religiosa, uma corporação civil, uma agremiação política, desportiva, ou seja, o estandarte é uma bandeira. Uma bandeira que quer passar alguma coisa, algum símbolo, algum significado, alguma informação para as pessoas. No caso da Folia de Reis, cada grupo tem a sua bandeira. E eles levam essa bandeira que tem o nome e o símbolo daquele grupo que faz parte da folia. Porque mesmo em uma cidade pequena pode ter mais de um grupo. Então eles carregam essa bandeira. E essa bandeira tem um significado muito especial para eles. Eu vou mostrar para vocês agora algumas fotos de uma exposição de estandartes que eu pude visitar. Ela ficou no Museu da Universidade Federal do Paraná, lá em Paranaguá. E depois ela veio para Curitiba e eu tive a oportunidade de ir com algumas professoras visitar essa exposição e eu tirei algumas fotos para vocês verem. Então, essa exposição, o que eles fizeram? Eles usaram a ideia do estandarte para representar algumas comunidades religiosas do litoral paranaense. Então nós temos ali o estandarte como suporte para essa exposição. Nós temos ali também uma representação religiosa no estandarte. E essa exposição, os estandartes ficavam assim, ou pendurados encostados na parede, ou no corredor, para que a gente pudesse ler essas informações e conhecer essas imagens. Uma outra representação de estandartes que eu trouxe para vocês verem foi feita pelos estudantes lá da Escola Municipal Foz do Iguaçu. Essa foto é do ano passado. A professora Adriana trabalhou com os estudantes na aula de ensino religioso sobre os estandartes da Festa do Divino.
e eles produziram alguns estandartes aí para exposição, nessas fotos que vocês conseguiram ver agora. E não foram só as crianças que produziram estandartes. No ano passado, nós também tivemos reuniões com as pedagogas, os pedagogos, as diretoras e os diretores de escolas. E alguns desses grupos, nessa reunião, também produziram estandartes representando a educação e o que eles queriam a partir do currículo, que eles acreditavam que era importante aí passar para os estudantes. Muita produção legal, né? Então nós vimos a produção de estandartes de artistas das comunidades religiosas, dos estudantes, dos artistas lá da Escola Municipal Foz do Iguaçu e dos artistas que são pedagogos e diretores das escolas municipais. E agora, você também vai produzir o seu estandarte. Para isso, você vai precisar de folha de papel, tesoura sem ponta, lápis colorido ou restos de fita, de lã, de papel de presente e cola. Eu vou esperar você separar esse material e aí a gente volta para aprender a fazer o estandarte.
Conseguiu separar o seu material? No vídeo, a gente vai ver um estandarte que foi feito com algumas fitas. Mas você pode fazer, se você não tiver fitas, você pode fazer com lã, né, com restinhos de lã. Você pode fazer essas fitas cortando as fitas numa outra folha de papel ou no que sobrar do papel depois que você recortar o seu estandarte e pintar colorido. Na verdade, você pode deixar a sua imaginação, a sua criatividade mandar aí na produção do seu estandarte. Então agora presta atenção no vídeo que você vai ver, que ele vai ensinar você como fazer um estandarte. Presta atenção lá. Então, como nós vimos no dicionário, o estandarte ele é uma bandeira de um grupo religioso, de um país, de um grupo de esportes, de um grupo político, e ele pode representar várias coisas. Então, nesse estandarte que vocês viram no vídeo, eu trouxe ele aqui para vocês verem, eu quis representar algumas coisas, tá? Eu vou explicar ele para vocês terem ideia aí para fazer o que vocês vão fazer em casa. Então, aqui eu quis fazer um estandarte do ensino religioso. Então, eu escrevi ensino religioso e aqui no meio eu desenhei uma árvore. Lembra que eu falei para vocês que para as fitas a gente podia usar restos de materiais? Eu vou contar para vocês de onde eu consegui essa fita prateada bonita. Na verdade, isso aqui é o pacote de ração do meu cachorro, que eu descobri que a parte de dentro dele é brilhosa e bonita, é prateada. Então eu peguei e recortei algumas tirinhas do pacote que estava vazio e usei para decorar o meu estandarte. E a gente não precisa ter materiais caros e diferentes em casa. Às vezes, um pacote de presente que você guardou lá embaixo da cama, depois do seu aniversário, pode gerar aí várias fitas bem bonitas para o seu estandarte. Ou você pode colorir aí com um lápis de cor, com canetinhas, com o que você tiver de materiais. Aqui no estandarte, eu escolhi como símbolo uma araucária, que é uma árvore símbolo aqui da cidade de Curitiba, do estado do Paraná. Ela é uma árvore muito importante para os paranaenses. Então, eu escolhi fazer a araucária. Então, aqui no meio, eu desenhei a araucária. Mas aí eu fiquei pensando também que eu não queria pintar ela só com o tronco marrom e as folhas verdes. Porque no ensino religioso nós aprendemos sobre diversidade. Como é importante essa diversidade, respeitar as diferentes formas de acreditar, as diferentes formas de pensar, as diferentes religiões, as diferenças culturais, as diferenças físicas. Nós aprendemos
tanto sobre diferenças que eu quis representar isso também no meu estandarte. E por isso eu pintei cada raminho da nossa araucária com uma cor diferente. Então eu pintei lá o primeiro de azul, o segundo de laranja, o do meio de verde, o outro aqui de roxo e o outro de amarelo. Então cada galho desse representa uma das matrizes que a gente trabalha. Você já deve ter ouvido sua professora, seu professor falando sobre essas matrizes, que no ensino religioso nós trabalhamos com a diversidade religiosa. E para a gente se organizar, a gente dividiu em matriz oriental, ocidental, africana e indígena. Então, cada um desses galhos representa uma dessas matrizes. Então, a gente tem aqui a matriz oriental, ocidental, africana e indígena. E aqui no meio, com a cor verde, estão representadas todas as crianças de Curitiba que assistem às aulas de ensino religioso, todas as crianças do Paraná que assistem às aulas de ensino religioso. Então, todas elas estão representadas aqui no meio. E o galho mostrando que elas estão crescendo fortes no conhecimento, na aprendizagem. E aqui embaixo não dá para ver porque a raiz fica escondida, elas estão crescendo fortes no conhecimento, na aprendizagem, mas sem esquecer das suas raízes, das suas tradições familiares. Então, tudo isso que eu quis representar, eu coloquei aqui no meu estandarte. E você vai pensar no que você gostaria de representar no seu estandarte. Pode ser a sua religião, pode ser a sua família, pode ser alguma coisa que você gosta muito e você pode representar isso no seu estandarte. Coloca lá o escrito que você está representando, né? Pode ser o nome da sua família, o nome da sua religião e cria um símbolo bem legal para representar isso e as coisas que você sabe sobre isso. Fiquem bem e nós nos encontramos na semana que vem. Até mais!